Olá, boa tarde. Vamos, pessoal presente, mais uma edição aqui, edição especial hoje, o nosso Last Shot, encerrando essa primeira temporada. Boa tarde, Marco, estamos aqui mais uma vez. Boa tarde, estamos aqui mais uma vez e hoje é dia de se preparar porque chegou ao fim essa temporada incrível. A gente preparou um tema com convidados que você não vai nem acreditar no que a gente vai fazer. Hoje vai ter caso de família. Eu falei para você, cara, hoje vai ter caso de família. Preparem. Casos de família. Aliás, hoje é um dia que eu acho eu acho um dia especial, acho um dia importante, feliz e acho que a gente se sente honrado de poder trazer esses tópicos em nome do BCB para o mercado. Eu acho que a gente está num outro momento de mundo e a gente poder falar dessas coisas que podem ser delicadas, podem ser difíceis, mas que devem ser tratadas cada vez mais com naturalidade, de uma maneira rotineira e principalmente com profissionalismo, né? A gente está aqui falando de negócio. A gastronomia ela é uma área inclusiva. A gente tem de nacionalidades, classes sociais, tem um monte de gente tudo junto e misturado trabalhando nesse nosso setor. Aliás, por não ser uma área acadêmica, né, a gente tem uma abertura muito grande, bem mais democrático ali. E a gente vai falar de negócio, porque a gente tem que falar como que os negócios podem trazer essas questões, transformar o mundo socialmente, não só terceirizar, né, as mudanças que a gente deseja para o governo, que fica muito fácil. E até por isso que a gente está aqui hoje falando com donos de negócio, porque a cultura organizacional ela é construída de cima para baixo. Então, para a gente falar de implantação de valores e posicionamento de marca, a gente precisa falar com quem está na mente ali, né? Com quem sonhou o negócio desde o início. Então, por isso que a gente está aqui com esses convidados especiais. Temos aqui a Andressa Cabral, do Rio de Janeiro, do Mesa Bar. Temos o Eduardo Titon, dos bares Agulha, Linha e o Vasco, 1020, em Porto Alegre. E o Facundo, do Grupo Vegas, que está à frente aí de N bares, que eu não vou nem citar todos, porque eu tenho medo de esquecer, então você pode falar todos os bares depois. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estar aqui, aceitarem o nosso convite e trazerem luz aí juntos para esses assuntos que são tão essenciais para a gente tratar hoje no nosso mercado. Podem se apresentar, pode começar, Andressa, por favor. Muito boa tarde a todos. Obrigada, Carol e Marco, pelo convite. Boa tarde aos meus colegas de mesa, Eduardo e Facundo. Eu sou Andressa Cabral, sou professora de gastronomia, sou chefe de cozinha e especialista em design thinking. Eu também sou mãe da Valentina, também sou vascaína, portelense, né? Tem toda uma coisa aí nas minhas apresentações, mas acho que isso a gente faz depois desse último gole. Sim. A gente toma mais um, né? E eu estou bem feliz da gente estar aqui, principalmente para conversar sobre pessoas, sobre gente, sobre o fator humano e hospitalidade. Eu acredito que a próxima revolução industrial ela é sobre as pessoas, e negócios de alimentos e bebidas são feitos por pessoas para pessoas. Eu sempre falo isso. Então, eu acho que a gente precisa trazer cada vez mais para o centro das nossas preocupações o que tange o elemento humano. Então, muito boa tarde, espero que a gente tenha um momento bem legal aqui juntos, estou ansiosa. Sim. Facundo, por favor, agora pode falar o nome dos bares, que são mais conhecidos aqui para o pessoal também, por favor. Bom, antes de mais nada, obrigado, Carol, obrigado, Marco, pelo convite. Uma honra estar do lado da Andressa e do Eduardo. Bom, eu sou Facundo Guerra, sou engenheiro de alimentos de formação, mas fiz mestrado e doutorado em ciência política na PUC, e jornalismo internacional e político também pela PUC. Comecei minha carreira no mundo corporativo e aos 30 anos comecei a empreender, montei uns 20 projetos aqui em São Paulo, mas montei projeto em todos os campos, assim, botei boate, bar, restaurante, casa de show, centro cultural, cinema, enfim, quase todos os campos de entretenimento, de hospitalidade, alimentos e bebidas. E hoje eu tenho o Bar dos Arcos, que fica embaixo do Teatro Municipal, o Blue Note, que fica no Conjunto Nacional, o Riviera, o Cine Joia, o Lions, o Ilha, o Zé Carniceria,
Cinejó eu já falei, e o altar, que não está no campo da hospitalidade, mas não está no campo de alimentos e bebidas. É isso, tô louco para aprender com o Eduardo e com a Andressa. E com você também, Carol, que eu já te encontrei algumas vezes lá no Arcos, né? O Marco Sim, no Rivera, mas você eu encontrei no Bar dos Arcos algumas vezes. sim. Vivendo bem lá naquele bar. Que bom. Eduardo? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Depois dessa lista extensa, eu não preciso nem falar da honra de dividir a tela com você. Grande fã de todos os 4. E sou ex-advogado, se é que isso existe, né? É meio que para sempre, diz o juramento. Né? E passei a empreender no entretenimento a partir de uma experiência bem improvisada na casa em que eu morava. Eu recebia muitos eventos, shows, audições de discos, jantas. Quando eu tive meu burnout da advocacia, era meio óbvio esse caminho a seguir. Era basicamente uma profissionalização de um hobby que eu tinha. Encarei esse dom de anfitrião como profissão, né? Eu recebia muitos amigos, resolvi cobrar deles por isso. Então, hoje eu dirijo o Vasco 1020, o Agulha, o Linha, que a gente está passando por um momento de reformulação, então está temporariamente fechado, e esse ano ainda a gente vai lançar, eu e meus sócios, uma marca de vermute. Basicamente, descobri no campo da hospitalidade esse prazer e esse vício, né, de empreender. Acho que o Facundo está aí com essa lista nos mostrar que é uma cachaçinha que depois que toma, repete algumas vezes, né. É um horror, cada bar que tu abre, tu não sabe por que fez aquilo, né, já se arrepende de ter começado, mas a experiência não é tão traumática e logo na sequência dá vontade de fazer outro. Então, obrigado pelo convite. Tomara que consiga contribuir com algo aqui para o grupo. Com certeza. Bom, então estamos aqui falando com empreendedores, né? Todos com esse viés apaixonados aí pelo negócio. Então, acho que a gente pode começar nosso papo do começo, da hora do sonho ali, do investimento. Quando a gente opta em usar nossos negócios para impacto social, para inclusão, o que for. Se eu for escolho trabalhar com refugiado, ele pode não falar português. Se eu vou trabalhar, eu quero optar por cadeirantes, eu vou ter que talvez fazer uma reforma no meu espaço. Eu tenho algumas transformações ali que eu preciso fazer, inclusive de investimento. Eu acho que a gente tem que começar pensando no plano de negócios. Assim, eu não sei se vocês já tinham essa intenção antes ou depois. Como que a gente pensa como investidor em como a gente separa, como a gente revê ali os nossos percentuais para o negócio, entendendo que a gente quer investir mais nas pessoas que estão trabalhando com a gente. Começar pelo Facundo, aí, que tem essa lista de bares. Olha, Carol, eu acho que assim, a gente não faz negócio de impacto social. Eu faço negócios políticos, mas eu não faço negócios para ter impacto social. Eu não sou ONG, eu não sou Estado. Então, eu penso como capitalista que sou. Quando eu chamo uma pessoa que vem de uma minoria política, eu faço isso por 2 razões bem específicas. Primeiro, porque é da onde eu vim, então não adianta você também começar a pensar em trabalhar com minorias de repente porque virou um modismo ou porque você quer, Sim. Enfim, dar uma edulcorada no Instagram do teu bar. Tem que ter uma razão para você fazer isso. E no meu caso, desde o meu primeiro empreendimento, em 2003, que foi um empreendimento mal sucedido, nem era o Vegas, era um outro empreendimento, eu convivi muito com uma mulher trans. E eu aprendi muito com ela. Eu, que sou branco, privilegiado, cis, eu aprendi muito. Ela conseguiu me ensinar mais do que até um mestrado ou um doutorado sobre a vida. E foi a minha primeira funcionária trans. Desde então, eu quero trazer mulheres trans para trabalharem comigo, não porque eu sou bonzinho, mas é porque eu sei que essas mulheres elas têm um lugar social, que é o da manicure, da cabeleireira, da prostituta. Elas não é permitido a elas estarem em outras posições sociais que não as posições óbvias de uma mulher trans. Quando eu coloco ela como hostess, ela se esforça, e aí eu estou pensando como capitalista. Eu estou dando uma oportunidade que talvez ela não consiga em outro momento da sua vida.
Então, ela vai se esforçar muito mais, ela vai entregar muito mais valia pelo trabalho do que eu teria de um homem privilegiado que mora nos Jardins, por exemplo, na porta do meu bar. Esse é uma primeira razão. Então, dali eu extraio mais valia, porque esse humano ele tem uma oportunidade que raramente ele encontraria ali fora. Então, não é altruísmo, não é bondade, é capitalismo 1.0. E o segundo caso é que eu acredito que os seus negócios eles têm que ser uma plataforma para a maneira como você pensa o mundo. Não adianta você colocar um negócio, no meu ponto de vista, quando eu abro um negócio, eu tento sempre deixá-lo robusto, eliminar risco, deixá-lo quase antifrágil. Então, para isso eu tenho que usá-lo também como uma forma de expressão do meu modo de ver o mundo. Sim. Se eu não tento agradar todo mundo, é impossível tentar agradar todo mundo. Se você for tentar agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. Então eu não quero pessoas dentro do meu bar que se incomodam com uma mulher negra dele como hostess. É um filtro que Já eu estou usando. filtra. Eu já filtro. Então, se a pessoa tem problema em ser atendido por homens, mulheres, trans, negros ou agênero, o que quer que seja, eu prefiro que ela não entre no meu bar. Porque o dinheiro que eu recebo do outro é uma forma energética, no meu ponto de vista, tá? Então, não é que o dinheiro compra qualquer coisa. Eu não quero dinheiro de pessoas que não admitem a existência de outras pessoas. Óbvio que tomar essa decisão, para você fala, como que eu me preparo para receber uma pessoa? Eu primeiro tenho que proporcionar equidade. Não dá para eu cobrar a mesma coisa de uma funcionária ou de um funcionário que é trans, porque eu também tenho homens que são trans. No Blue Note, por exemplo, eu tenho 2 homens que são trans e no Bar dos Arcos eu tenho 3 mulheres que são trans. Eu não posso cobrar da mesma maneira. Então, porque acontecem coisas na vida de uma mulher trans que é uma minoria política massacrada no Brasil, a gente tem um país que mais mata mulheres trans no mundo, eu não posso cobrar do mesmo jeito. Então, por exemplo, citar um caso aqui prático. A funcionária sumiu por 2 dias, não apareceu no bar e não mandou nenhum tipo de notícia, ficou 72 horas sumida e aparece depois de 96 horas falando, oi, estou de volta. Se fosse num outro caso, eu sentaria e falaria assim, olha, vai para a rua, porque você sumir por 4 dias e nem sequer avisar a gente é inadmissível. Naquele caso específico, essa mulher ela tinha sido roubada dentro da sua própria pensão e espancada na volta do bar. Ela tinha levado um soco saindo do bar e indo para o transporte público. Então, nesse caso, eu não só tenho que tolerar, como eu tenho que comprar um celular para ela voltar a exercer a sua função. Então, eu não posso tratar os humanos do mesmo jeito, porque eles não vêm dos mesmos lugares. Se fosse um homem branco, privilegiado, eu seria muito mais intolerante com uma falha na prestação de serviço. Mas no caso de uma mulher trans, eu tenho que ser um pouco mais compreensivo, já que eu optei, e não foi no meu plano de negócios, mas é porque é assim há 20 anos da minha vida, entendeu? Não é que ontem eu falei, eu vou fazer um bar onde só as mulheres trans. Pode funcionar? Pode, eu acho pode ser interessante, mas eu acho que cria uma certa artificialidade. Então, no caso das mulheres trans, são as mulheres que eu resolvi ter na minha brigada na maior quantidade possível. Não é fácil também, porque elas são vítimas de opressão o tempo inteiro, então é difícil também mantê-las dentro dos lugares. Elas são hostilizadas quando saem na rua, elas têm medo de sair do bar à meia-noite, 1h da manhã, e buscar um transporte público. É difícil, mas para mim é uma questão sine qua non, por essas 2 razões. Primeiro, porque serve como um filtro político. Segundo, porque eu sei que são mulheres que se esforçam muito mais, me entregam muito mais, são muito mais simpáticas, são muito mais prestativas no contato com o cliente. E terceiro, porque é um pouco da minha história de vida mesmo. Entendi. Andressa, Eduardo, alguém quer complementar aí, se posicionar nessa questão de pensamento de negócio? Eu queria inclusive agradecer ao Facundo pela forma tão prática como ele fala. É muito importante quando você fala, Facundo, que não começa com altruísmo. 2, é importante por isso. 3, essa é a minha verdade. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu tenho as nossas bandeiras, eu tenho as minhas bandeiras pessoais
que é um lugar que, historicamente, o Mesa se desenhou como sendo um hub de diversidade. O Mesa ele já ocupou o imóvel que era um bar de lésbicas. E o Mesa, naturalmente, por ser um negócio que, na época, em 2008, era modernoso, eu nem lembro qual era o nome que se dava para quem é modernete, assim, mas era uma galera mais lançadora de tendência, e dentro dessa galera existia uma fatia muito grande LGBTQIA+. Quem trouxe a diversidade racial para o Mesa fui eu e todo o meu público e os meus amigos e tal, mas sempre foi um lugar de artistas, sempre foi um lugar que respirou diversidade. Então, eu acho que é importantíssimo, Facundo, quando você fala que essa é a sua expressão natural, assim, isso, o seu negócio, ele representa o que você pensa, sente, fala e faz. Eu também acho isso. Então, eu acho que é muito perigoso a gente buscar causas. Deixa eu abrir o Google aqui, quais são os trend topics de hoje. Então, esse vai ser minha pauta aqui, não é micareta, né? Posicionamento político, uma hora isso vaza, a questão né? Assim, racial. a transparência, Não. ela... Nem começa verdadeiro, né? Até porque parece só muito bonito o que o Facundo está contando, mas ele apanha na carne, certamente, por levantar as bandeiras e vestir as camisas que ele veste. E eu sei também onde meu calo aperta por eu me posicionar. Mas eu acredito que toda a existência política, quando eu apareço com o meu cabelo crespo, com a minha cara preta e boto ela à frente de um bar, eu já estou me posicionando. Não importa, é antes de eu abrir minha boca. Né? Então, o que eu vou fazendo depois, eu posso fazer para corroborar e me fortalecer, mas eu sei que eu vou apanhar ou eu posso tentar fugir. Mas para uma pessoa preta, aonde eu estou, fugir não é uma opção, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar mais ciência e encarar isso de maneira pragmática, sim, que o posicionamento político de um negócio e a gestão gera valor para a marca. Eu preciso continuar porque as pessoas compram das marcas que elas se identificam, com as quais elas se identificam, né? A gente vive num país, por exemplo, falando um pouco da minha bandeira pessoal, que não é necessariamente só essa bandeira do Mesa, né? A gente está num país com 56% da população se autodeclarando pretos, né? Um estudo, acho que do Instituto Locomotiva ou do Think Ethnos, diz que tinha uma previsão de 1,9 trilhão de reais consumidos pela população preta esse ano. E 60% das pessoas pretas, por exemplo, dizem que tendem a comprar mais das marcas que as representam. Então, pensar em diversidade, em levantar bandeiras e sustentar os seus posicionamentos políticos pode oferecer maior valor de marca para você e isso vai ser mais capital para você também, né? Sim. Eu acho que Eduardo. Eu aprendi um pouquinho disso que vocês dois trouxeram quase que sem querer. Assim. Eu trouxe para dentro dos bares a ideia de pluralidade da equipe e toda uma preocupação social muito por valores familiares mesmo, de uma casa com uma mãe professora estadual, um pai advogado trabalhista. Isso para mim sempre foi um ponto, sempre foi uma preocupação. Na seleção de pessoas da equipe, isso veio naturalmente para nós e logo no momento seguinte descobri isso que a Andressa e o Facundo trouxeram do benefício até capitalista disso, né? Comecei por valores, mas logo na sequência descobri que não, que havia mais ali atrás. Ali no caminho do Agulha, a gente passa sempre por uma vila que chama Vila Santa Terezinha, que também nos lembra diariamente dessa necessidade, né? Então, hoje eu já consigo ver isso que vocês trouxeram dos benefícios financeiros. Até então era apenas uma questão de valores pessoais mesmo. Curiosamente, hoje eu conversava com duas funcionárias negras do Agulha e já abordando um pouco esse tema, tentando entender o que elas viam também do nosso posicionamento, se viam verdade e o quanto. A gente percebeu que em Porto Alegre
não há, pelo menos não lembramos nessa conversa, outro bar que tenha uma gerente negra, outro bar que tenha uma bartender negra. Então, a importância, ela, né, segue se fazendo bastante presente. Dentro do Agulha, principalmente, a gente tem essa preocupação nos campos da equipe, da formação da equipe, e também do público, né? A gente não quer ter só uma equipe de pessoas pretas atendendo um monte de gente branca, porque manteria toda uma noção, né, já secular. No Agulha a gente tem o benefício, o privilégio de falar de música, e a música ela trata desse tema já há bastante tempo e de forma bastante expressa e clara muitas vezes, né? Então, não só na equipe, mas também nas atrações selecionadas, a gente tem todo esse cuidado e cede a palavra a esses movimentos até de protesto, né? A gente já recebeu, por exemplo, shows de Bia Ferreira, que traz nas suas letras o tema, né? Fala sobre cota não sendo uma esmola. A gente já recebeu Aleluia, que também fala bastante da cultura negra. E cada um desses momentos em que o artista lá do alto do palco traz o tema, né? A gente sente que reverbera em todo o público ali presente, né? Então, de certa forma, a música é hoje a nossa principal ferramenta para combater o racismo, porque ela já faz isso há mais tempo, né? Ela já fala sobre o tema e sabe se expressar melhor do que eu mesmo, né? Ou do que a minha equipe. Então, hoje a gente tem uma equipe bastante plural. Pelos nossos números, hoje a gente está exatamente com metade dos empregados negros e metade não negros. A gente está com metade da equipe hétero e metade em outros gêneros. Mas isso tudo como causa e consequência mesmo. É uma roda que gira a todo momento. A gente percebe que, tendo uma equipe com mais empregados negros, inclusive os clientes negros se sentem mais bem recebidos. Me recordo até de um evento em que a Conceição Evaristo esteve no bar e falava isso para nós mesmos. Olha, reparem quantos negros estão no bar e como eles estão felizes por estarem sendo atendidos por uma gerente negra, e me desafiava para, ao final da noite, inclusive, levantar os valores de faturamento junto dela para ela me provar que isso, em termos capitalistas, também é interessante. É difícil até entender o motivo exato hoje em dia, se ele é capitalista, se ele é social, mas é um tema bastante presente, sim. Que são dois caminhos diferentes, né? Quando eu falei, claro, quando você opta em trabalhar com um jovem que tem síndrome de Down, é uma coisa. Quando você resolve colocar mais gente preta trabalhando, é outra coisa também, né? Então, acho que assim, quando eu falei de investimentos também, a gente tem questões de inclusão social e tem questões políticas ali, né? Meio que... Mas o Marco quer falar alguma coisa? Não, já que já entrou nesse tópico. Eu lembrei de uma conversa que a gente teve com o Eduardo, que ele contou sobre uma experiência com um funcionário que acho que era haitiano, se não me falha a memória, e assim, às vezes, eu sinto que os gestores, né, eles têm muita vontade de trazer a diversidade, a pluralidade, as oportunidades, mesclar a equipe, compor de uma maneira mais democrática, e às vezes você toma decisões que não vão para frente, né? Porque a pessoa, você pode ter um funcionário trans, um funcionário imigrante, um funcionário negro, um funcionário especial que não corresponde, né, ao que você precisa dele no mínimo. E aí você acaba forçando a barra demais com a tua empresa, com os seus funcionários em volta, né? E queria saber da opinião de vocês, né, histórias. Quando foi que vocês sentiram que tinha uma insistência demais da parte de vocês do que do próprio funcionário? Às vezes o cara nem quer, né? Como você comentou para mim uma vez, o cara nem quer tanto trabalhar assim. Ou
ele não está preparado para aquela função que você precisa, né? Então, como que é essa relação de colocar figuras, né, escalar o seu time, a sua seleção, sabendo que você quer mesclar outros valores que antigamente a gente não trazia na discussão e que às vezes essa pessoa não vai atender, né? Queria saber isso do Eduardo por conta da história que você me contou do haitiano, se não me falha a memória. Sim, ele é haitiano, sim. A gente contratou ele justo nesse viés de dar espaço para um imigrante que não estava tendo nenhuma oportunidade na cidade. Ele tinha uma formação considerável em publicidade lá no país de origem. E hoje, passado um tempo, ele trabalhou conosco cerca de 7 a 8 meses. Eu percebo que à época eu tinha mais boa vontade do que conhecimento sobre o assunto. Olhando para trás, eu vejo que faltou para nós uma assessoria, um estudo de nossa parte, para entender o tamanho dos problemas que ele sentia, né? Como haitiano, ele vinha com outra língua, então já era uma primeira barreira, uma outra cultura, claro, que tinha hábitos, horários diferentes. Mas na época a gente tentava tratar ele da forma mais igualitária possível e tentava integrar ele à equipe com as ações normais, né? Desde, sei lá, tomar uma cerveja ao final do expediente até jogar futebol, coisas do tipo. Faltou, inclusive de minha parte, uma insistência para que ele aprendesse português. Ele não demonstrava esse interesse e eu também não soube dar algum caminho melhor para ele. E faltou principalmente, acho, escuta, né? A gente tentava mais introduzir a nossa cultura a ele, mostrando o que ele devia ou não devia fazer, como se adaptar e como aprender a nossa língua, do que propriamente ouvi-lo, né? Em nenhum momento eu me coloquei a aprender sequer expressões da língua dele. Hoje eu vejo o tamanho do equívoco, né? Obrigando a se adaptar sem estar aberto ao caminho oposto. Mas que incrível. A gente teve um tempo de treinamento, teve um tempo de contrato. Ao final não se tornou viável, mas aí muito por uma questão de perfil mesmo, né? Claro, a gente teve essas falhas daqui para lá, né? Mas dele também conosco havia uma questão da pessoa mesmo que ele era, em termos de valores, em termos de processos que, né, todos temos os nossos. Então, o não êxito derivou um pouco disso também. Mas o que eu queria, na verdade, pontuar nesse assunto é que não basta ter a vontade de contratar uma pessoa com uma cultura totalmente diferente, precisa sim um preparo pessoal e interno para receber, né? É algo mais trabalhoso, claro, porque vai ter que ensinar mais coisas, mas é viável desde que com a assessoria adequada ou com a leitura Sim. adequada, né? E antes de eu passar a palavra para a Andressa, eu queria comentar aqui, né? Como que é importante, como você tem no Agulha, com a Camila, que é a sua gerente, como é importante a gente dar poder e voz às pessoas que reconhecem mais essa necessidade, né? Do que a gente que, de repente, se me coloco nessa função, eu vou ter que ouvir muito, sentir muito para poder para poder entender o que aquela pessoa está sentindo, né? Como é importante a gente colocar em escalões superiores pessoas que vão gerenciar essa cultura, né, de pessoas, né, Andressa? Sim. Complementando um pouquinho aqui que o Eduardo falou, Marco, e falando um pouco também, pegando já teu gancho, estava aqui anotando umas coisas e a gente estava falando, você começa perguntando para a gente, né, como é que faz isso para ter um funcionário que às vezes ele não está tão interessado, como é que fecha essa equação, né? E provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo também já passaram um pouco, transitaram
gravitaram nesse campo, né? E como o Eduardo falou, não basta só ter vontade, eu acho que a gente precisa ter a consciência da importância disso. Já não é mais tempo da gente achar que é eletiva essa questão. Então, se eu não tiver vontade, então eu não faço. Talvez não, talvez quando você acordar, se você vai deitar nesse berço esplêndido, dessa calma de não precisar botar a mão nesse vespeiro, você pode acordar e não encontrar mais aquela sua cama tão feitinha, do jeito que ela estava, tão quentinha, né? E, cara, toda pessoa, ela é resultado de um conjunto de vivências. Então, a gente precisa entender que ali no olhar da Camila, né, que é a gerente do Eduardo, ela é o reflexo de outras gerações que viveram essa pretitude e que tornaram ela até mais resiliente, necessariamente mais forte, o que é uma crueldade com a mulher preta nesse país, né? Para ter mais escuta ativa, por exemplo, com as outras pessoas pretas, né? Eduardo falou um pouco do caso dele tentando empregar um imigrante, e eu tive um caso semelhante, mas que está tendo um desfecho, acho que está no durante ainda, um pouco, Eduardo. No meu caso, é um menino da Venezuela, a barreira da língua e a barreira cultural foram duas muito grandes, e a barreira da língua, aí agora namorando um pouco o que o Facundo falou, né? A gente precisa normalizar, tratar as desigualdades com desigualdade. A gente não pode entrar nessa falácia de todo mundo tem a mesma regra quando a gente está falando de alguém que não teve as mesmas oportunidades. Então, Marco, eu acho que aí é que começa a história de encarar essa pica que é a gente assumir uma bandeira dessa, sabe? Se eu entendo que é importante eu colocar pessoas que tiveram outras oportunidades, vai impactar, sim, no meu dia a dia, na minha tomada de decisões, no meu comunicado para todos os outros. Então, assim, no mesmo, um rolê super comum que acontece em A e B. Comandou errado, nadou, você paga. O Alan, ele confundia fish and chips com gin tônica. Então, assim, ele falava uma outra língua. É completamente diferente, sabe? Então, a gente precisou chamar todo mundo e conversar. Galera, olha só, todo mundo está aqui de acordo? Eu acho isso, isso, isso e isso. A condição do cara, todos os dias, pagar 2, 3 gin tônicas porque ele está comandando errado, sendo que ele está fazendo diferente de vocês porque ele tem uma vida diferente. E aí, sim, a gente começou a promover essa mudança, sabe? Da mesma forma que quando a gente teve a transição, eu tenho um menino trans na minha equipe, né? E quase que a gente esbarrou nessa coisa da falta de diálogo, porque em um determinado momento, que nós não sabíamos que ele estava iniciando a transição dele, até então era uma menina lésbica, e com, acho que fala fluidez de gênero, né? Mas ela não tinha dito, e tá tudo bem, ninguém tem que ficar, olha, nesse momento eu decidi ontem à noite que eu estou em transição de gênero, não é assim. Precisa ter uma sensibilidade. E aí, eu me lembro de um gerente que disse para mim, não dá, com a fulana não dá, que ela só pensa em passeata, sabe? Botar o peito de fora, militar. Não era bem isso, assim. Um mês depois, a gente estava em um momento extremamente turbulento da vida daquela pessoa. Era um momento em que essa pessoa estava tentando contar para o mundo que ela estava em transição de gênero. Então, a partir daí, começa uma tomada de decisão que vai provocar uma reação em cadeia. No mês, a gente tem um compromisso. Assim, eu tento gamificar a adesão, porque as pessoas são cruéis. Não adianta só eu abraçar a causa, como não adiantou só o Eduardo abraçar a causa. Então, assim, tinha gente na cozinha que achava tranquilo falar para o garoto trans o nome dele antes da transição. Não usava o nome social. Sendo que você inventa um apelido para um colega, você trabalha 5 anos com o cara. Você inventa um apelido e, a partir dali, todo mundo consegue chamar o fulano de batata, da noite para o dia. Mas o nome social da pessoa transgênero você não consegue. E eu preciso entender isso, eu preciso ir buscar meios de me ajudar, de me auxiliar a combater essa transfobia, sabe? Eu acho que isso tudo impacta, Marco, no bem-estar da equipe. O bem-estar dessa pessoa, o bem-estar dessa equipe, a produtividade dessas pessoas. Uma pessoa que se sente mais calma,
dentro do seu ambiente de trabalho, com o mínimo de respeito. Eu não estou pedindo, vamos todos acolher essa minoria política, não. É obrigação desse ambiente promover essa tranquilidade, essa amenidade. Não dá para você pisar em ovos o tempo inteiro. Já chega o cliente que conhecia o garoto trans, que chama ele pelo nome de mulher, nome feminino dele, sabe? Nome de batismo. Então, eu acho que é importante a gente se cercar de uma comunidade que nos favoreça. Para cada cliente que eu não tenho intimidade para chamar o menino pelo nome dele, social, eu consigo 5 clientes com quem eu consigo conversar e falar, viu, você percebeu que o fulano fez transição? O nome dele é esse. Vamos chamar ele assim, sabe? E eu vou conversando com essas pessoas porque, para mim, é até mais confortável eu falar, por exemplo, da questão racial. Mas com relação à questão da imigração, com relação às questões de gênero, diversidade, isso tudo basta você começar a olhar com um olhar de maior boa vontade, de me colocar. Eu não sou transgênero, eu estou nem perto, entendeu? E eu estou aqui sentada todos os dias aprendendo. Apareceu alguma coisa, sabe? Eu estou ali tentando aprender e estudar e pergunto para muitas pessoas, sabe? Eu acho que os gestores precisam conseguir trazer isso de cima para baixo para que isso consiga atingir um nível universal dentro do negócio da gente. Porque senão fica só um discurso de boca, sabe? Como diz a minha mãe, muito garganta. Eu acho que assim, a gente... É um processo que deve ser mais de escuta do que de garganta, né? Com certeza. É mais ouvido do que boca sobre isso. Eu acho que assim, a nossa audiência tem muito gestor, tem muita liderança. Eu acho que é importante a gente também falar de coisas práticas, sabe? Eu acho que soluções práticas. Eu acho que o Facundo, que falou que teve essa decisão desde o começo, como eu não lembro o nome, mas sei que tem uma ONG, por exemplo, em São Paulo, que faz um treinamento voluntário em alguns lugares. Sei, por exemplo, o Lilu tem, o COF tem, eles dão treinamento para a equipe inteira e colocam meio que um adesivo certificando aquele lugar. Se a gente for falar de racismo, por exemplo, que não é como a gente tem conversado muito com a Andressa, assim, não é uma coisa passiva, do tipo, o racismo é estrutural. Não, o antirracismo tem que ser ativo, ele exige ações reais e concretas. Então, eu queria que vocês falassem, assim, de maneira prática. Acho que o Eduardo pode trazer muito essas questões, bom, o Facundo também, o que vocês fazem efetivamente de soluções antirracistas e o que vocês fazem efetivamente para ter uma integração. Cria-se um comitê, tem treinamento, sei lá, só para a gente trazer mais informação bem clara para quem está com essa intenção e está assistindo a gente. Posso fazer uma contribuição, Carol? Claro. Eu acho que é muito importante às vezes a gente estetiza as minorias políticas. A gente quer montar um bar que vai ter, porque as questões de minorias e de dar voz para as minorias, elas começaram, um grande fruto também da luta política dessas minorias, começaram há 5 anos, vamos dizer, que a gente sente os movimentos se levantando com mais frequência. É lógico que são lutas históricas, mas que na contemporaneidade, há 5 anos, ou talvez até por causa das redes sociais, a gente consegue perceber o calor do pedido de igualdade e equidade, antes de mais nada. Não dá para a gente pegar e colocar um monte de gente na linha de frente que venha de lugares diferentes, se também no back-office a gente só tem a gente branca de classe média. Entendeu? Vai dar problema, porque você já tem aquela tensão entre a firma, o escritório e a graxa, que é a linha de frente, né? Que a gente chama de graxa na casa de show, a gente chama de graxa todo mundo que trabalha na técnica, enfim, que faz a parte dos bastidores. Cria uma tensão. Então, a gente, por exemplo, no Arcos, a gente tinha essa tensão. Às vezes, e cada um vem de um lugar também, cada um vem de uma formação. Por mais que o racismo, por mais que o fascismo seja estrutural, cada um tem um valor. Às vezes a pessoa é super religiosa, vem da quebrada também, mas é branca, super religiosa, e é uma excelente contas a pagar, vamos supor. E ela fica incomodada com outras pessoas que não vêm do lugar dela, ou que não vêm desse mesmo
Então você tem que ter paciência, não pode chegar e ficar metendo o dedo na cara e falando, para de ser fascista, você está sendo fascista e tudo mais. Não estou falando para Se fosse no grito, tava bom, né? Se convencesse alguém no grito. Estou falando para passar pano para fascista, não é isso. Mas é chegar e sentar todo mundo, falar aqui, ó, que cada um vem de um lugar diferente. E a gente tem que respeitar todos os rolês e todas as caminhadas de cada um de vocês. Eu não vou questionar. Eu, por exemplo, sou ateu. Não é por isso que não vou querer trabalhar com uma pessoa que, por um acaso, frequenta alguma igreja pentecostal, supondo, entendeu? Então, a gente tem que cuidar para que não construir, eu peço que vocês, tomara que eu não fale e não ofenda ninguém, às vezes você cria diversidade no intuito de deixar mais ligado com o contemporâneo ou, de um jeito até mais cruel, exotizar o lugar. Porque somos diversos. Não, a diversidade ela tem que estar em todos os lugares da pessoa, até entre os donos, eventualmente. Então, toda a cadeia de comando tem que refletir essa diversidade. Porque senão mas você concorda realmente... que isso é Desculpa, mas você concorda que isso é um processo ativo, tipo assim, é uma coisa que muitas vezes tem que ser colocado de maneira, tipo, clara. É um ativo, mas assim, na contratação a gente já deixa isso muito claro. Olha, você vai trabalhar com pessoas que são pessoas trans, que são pessoas que não definiram seu gênero, e para mim é uma demissão sumária. Se você não venha trabalhar aqui, por mais que você esteja precisando desse trampo, não venha trabalhar aqui porque você vai se incomodar e você vai incomodar outras pessoas. Então é ativo e é processo, é isso. Tem um processo de seleção que envolve isso, né? Sim, agora se por exemplo, aí já acontece também, no meu caso, já acontece uma filtragem ao longo dos anos, eu já estou trabalhando com pessoas que as questões de raça, sexualidade, gênero, elas já não são mais questões na minha micro bolha, né? Elas já não são mais questões. Tem pessoas até, as pessoas que trabalham nas funções até mais simples, a gente estava tentando discutir como que a gente conseguia, porque também você colocar uma mulher trans na porta de um bar é arriscado do ponto de vista estético? Não é arriscado, mas também é um lugar uma posição social que as pessoas esperam encontrar uma mulher trans na porta como hostess, porque isso já acontece em boate desde a década de 90. Agora, vamos capacitar mulheres trans para trabalharem no bar? Eventualmente, alguma mulher trans gostaria de trabalhar na parte de manutenção? Por que a mulher trans ela tem que trabalhar só em serviços que são esteticamente sensíveis? Será que a gente pode ter uma mulher trans ou um homem trans, por exemplo, fazendo a parte de manutenção, faxina, ou alguma coisa que é uma função importante também num bar, com outro tipo de relação salarial? Quer dizer, não é também colocar a pessoa na posição social que a sociedade espera que ela ocupe. É isso, vamos capacitar mulheres trans para serem bartenders. Eu acho isso super importante, porque a gente tem que construir, no caso da mulher trans, né? Ou vamos ter, como o Eduardo faz, vamos ter uma gerente que é negra, ou como a Andressa faz, não, a dona é negra, melhor ainda. E vamos consumir de empreendimentos que vêm de minorias políticas, que são tocados e que são gerenciados por minorias políticas. Eu acho que toda a cadeia ela tem que ser distribuída, não só na posição de frente, sabe? Porque aí a gente corre o risco de colocar a pessoa negra ou a pessoa trans no lugar social dela, que é o entretenimento. Essas pessoas elas não podem sair, elas só podem ser bem-sucedidas se forem cantoras, atrizes ou jogadores de futebol. Elas não pode se imaginar uma mulher trans contadora, ou advogada, ou faxineira, ou bartender, eventualmente. E dessa forma que eu acho que a gente consegue desconstruir o fascismo do outro. Eu acho genial quando você fala isso, porque eu costumo dizer que a gastronomia ela é muito ingrata, né? Quando você levanta essa questão de coisificar, de tornar exótica a presença da mulher trans na porta e da mulher preta na porta, e você fala que isso mantém aquela estrutura de deixar essa pessoa no lugar onde é esperado para ela. Eu não sei se você consegue visualizar, mas talvez muitos dos que estão nos assistindo agora não conseguissem antes da gente levantar isso, mas existe também um quê de
de enquanto é braçal, enquanto é chão de fábrica, o que você fala que é a graxa, né? Enquanto não é intelectual, ele é executado por quem é historicamente uma coisa. A pessoa preta, ela é coisa. A pessoa trans, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos nesse país. A gente ainda não está nem conseguindo torná-la humana o suficiente para poder desempenhar atividades mais intelectualizadas, né? Então, a gente discutir quantas posições de destaque, quantas posições de liderança a gente entrega na mão dessas minorias políticas, isso sim é começar a mexer nessa estrutura sistêmica de opressão. Porque enquanto a gente coloca naquele lugar onde essa pessoa não nos incomoda, ela está aparecendo bastante, Andressa, você está reclamando de quê? Eu estou reclamando que quando você coloca até ela aparecer bastante, mas quando é para designar prestígio a essa posição, aí ela se torna branca, a pessoa que ocupa. Então, assim, na gastronomia, por exemplo, como um todo, né? A gente tem, para mim, gastronomia é cozinha, é bar, é hospitalidade, atendimento em si, né? Então, a própria gestão, a gente coloca essas pessoas nos primeiros níveis, carregando o piano. Na hora de trocar a roupa e botar o smoking e fazer o concerto, quem faz o grande concerto na gastronomia é a pessoa branca. Aquela persona, né? Começa com um homem, é cis, é hétero, ou não, mas é cis e é branco. Essas posições de prestígio, quem ganha, quem recebe os incentivos, quem recebe os investimentos, né? Eu pesquei aquele talento ali do bar, vou abrir um bar e esse cara vai ser a grande estrela. Esse cara elegível para isso é um homem branco, né? E assim vai, né, no restante da gastronomia. Então, acho que é importante quando você fala, Eduardo fala, e a gente discute aqui abertamente sobre esse mecanismo, porque não dá mais para a gente se deitar em berço esplêndido do racismo estrutural, por exemplo, como se fosse um problema do outro, né? Nós fazemos parte dessa estrutura e eu tenho um lugar e todos vocês aqui dessa tela têm um outro lugar, que é o lugar da branquitude. Apesar da Carol ter uma ascendência nipo-portuguesa, espanhola, o lugar dela é o lugar do privilégio, da vantagem Sim. e da escuta. Então, ela ocupa o lugar da branquitude. Quando todos nós somos. Eu não. Não, todos nós, assim, todos nós lá. É isso. Até eu estava vendo, acho que o último post do Facundo, inclusive, é um movimento que eu acho super importante, que é isso. Acho que como que chama o projeto mesmo, Facundo? Que eu vi sua foto do Racista em Desconstrução? Da admissão do racista que existe em cada um de nós. Mas eu vou te falar uma coisa, nada é mais antirracista do que ver a Andressa à frente do mesa. Nada mais. Ter uma mulher preta, empreendedora, autônoma, lutando contra tudo, contra tudo que ela teve que lutar, que imagino que não foi um rolê fácil para a Andressa chegar onde ela chegou. Cara, nada. Esse tipo de exemplo a gente precisa ver multiplicado pelo país inteiro. Só desse jeito a gente vai parar de se incomodar com a cor da pele do outro. Por mais estranho que isso... Falar sobre isso já é estranho, mas ela dá um exemplo de força fodida. Eu vejo que o... Eu vejo que falar, é legal o Eduardo falar mesmo. Eu vejo que o momento mais importante de todo esse processo é justamente a contratação, né? A gente contratou, como já trouxe aqui, uma gerente, mas a gente tem também bartender, tem cozinheiro, tem técnico de som, porteiro. Em todas as posições a gente tem funcionários negros. A partir disso, dada uma transparência, uma liberdade de fala mesmo interna, todo o processo de treinamento, de melhoria, ele é quase automático, assim, de preocupação mesmo com o tema constante, né? Então, eu tendo uma bartender preta, ela vai ter essa preocupação de, quando abrir uma vaga, tentar nos ajudar a encontrar outra funcionária também negra. Então, é quase que quando abre essa porta, o resto é bastante mais fácil, né? Porque tu já vai ter dentro da equipe várias cabeças
pensantes sobre o tema, né, em diferentes setores. De verdade, né? Fica de verdade quando você tem ali as pessoas decidindo. Então, uma vez, se tu contratar e der espaço de fala, né, o aprendizado é contínuo e a melhoria nesse equilíbrio também, né? Porque nós aqui nessa posição de privilégio mesmo, de um homem branco, o que tem que fazer é ouvir, né? Então, quanto mais gente eu tiver para ouvir na minha equipe, mais eu vou aprender e mais eu vou conseguir executar iniciativas nesse sentido, né? Conta do seu comitê, então, Eduardo, por favor. Eu contei para o pessoal esses dias, no evento do Black Lives Matter, aquele com o assassinato lá nos Estados Unidos e que acabou repercutindo aqui também. Naquele mesmo dia, na dúvida se a gente se posicionava ou não nas redes sociais, eu conversei com a Camila, pensando, não sou eu a decidir, preciso da opinião da Camila, se é um lugar que a gente deve ou não ocupar. E ela entendeu que sim, então a gente fez aquele post da foto preta, que depois também polemizou, né? E dentro da equipe, naquele mesmo dia, surgiu essa polêmica, essa divergência. A gente teve 2 funcionários negros que entraram em contato comigo dizendo, opa, peraí, como assim o teu bar de um homem branco tá botando Black Lives Matter sem falar com a gente? Daí, expliquei, claro que já havia falado com a Camila, mas dali a gente entendeu que precisaria ter um grupo com a temática antirracista, um grupo de WhatsApp mesmo, do grupo, do bar. E hoje eles, neste grupo, é quem tem o filtro ou a revisão de qualquer texto, qualquer show, qualquer conteúdo que a gente tenha sobre o tema. Então, tanto este grupo pode trazer pautas para a gente levar para as redes, e já trouxeram, por exemplo, uma série de slams, daquelas poesias cantadas, né, para dentro das nossas redes, quanto no sentido inverso, se eu algum post, algum anúncio de show que tenha a temática de racismo, é minha obrigação passar para este grupo e eles que definem a linguagem, definem mesmo se vai existir ou não esse conteúdo. Então, a gente viu a necessidade de também nas redes sociais ter, claro, esse cuidado que deve existir sempre, mas principalmente um espaço de criação e de revisão por quem, na verdade, importa, né? Por quem está sendo mencionado, e o tema é deles, né? Então, a gente acabou percebendo que não bastava se posicionar, mas também tínhamos que abrir o espaço para que o posicionamento viesse dos funcionários negros, né? Muito bom. Marco, quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Sei lá, eu estou aqui, eu vou fazer compartilhar com vocês meu sentimento, que tem muitas pessoas como eu, né, que estão no grupo dos privilegiadíssimos, que não estão preparados, estão perdidões nesse papo, né? Os movimentos, eles estão surgindo, estudando, aprendendo, se desenvolvendo, os culturais, os nichos, os sociais, e essa figura aqui, né, parecida comigo, que vocês já viram várias vezes, está perdidona aí no cinema, passeando. Então, eu acho que essa discussão, que eu sempre aprendo tanto com vocês quando eu acompanho e vejo o que vocês fazem, ela não é mais, ela nunca foi, né? Mas ela não é mais só para o gay, para o periférico, para o imigrante, para o negro, para trans, para o especial. Ela é também para a mulher. Eu já estou esquecendo, né, de todo mundo. Mas ela é também para essa figura que eu represento aqui, que precisa acordar para a vida e entender que essa realidade ela vai existir a partir de hoje para frente, ou de anos atrás para frente, independente de eu querer ou não.
e que eu preciso me preparar, estudar, me conectar, né? Abrir os meus ouvidos para entender o que está acontecendo, para poder acolher quem está vindo, para poder entender quais são os privilégios que eu carrego, né? Que eu reclamo da vida, que meu todinho não está gelado e que isso é um privilégio, né? Então, eu acho que queria saber de vocês, assim, como que a gente se conecta com... Se a população, como a Andressa falou, ela tem 56% de declarados negros, nos bares e restaurantes, né, no bar, no salão, a gente tem 30% para mais, talvez, de brancos. E quando a gente coloca um nicho, né, um não privilegiado nesse meio, ele vai encontrar uma maioria de privilegiados que precisam saber se posicionar, acolher ou não, né? Então, de alguma forma, a gente vai encontrar uma maneira de diminuir esse atrito, né? Eu já penso 2 vezes antes de falar uma besteira. Quando eu sei que é uma besteira, eu tento não falar. Às vezes eu falo e alguém vem e me corrige. E isso está acontecendo nesse momento com muita gente que está ouvindo a gente aqui. Está falando assim, nossa, eu não tinha refletido sobre isso, né? Então, estou aqui compartilhando meu sentimento de que tenho muito para aprender. Eu tenho que sair da minha bolha e ouvir o que está acontecendo com as pessoas que estão à minha volta. E por isso que tem que tocar nos assuntos, né? Assim, a gente vê muito pouca oportunidade de falar, e não é falar com melindre, falar, assim, a gente tem que falar real, né? Assim, tipo, jogar o assunto, e quanto mais as claras a gente tratar, né, mais a gente solta. E eu acho que tem a gente, felizmente, né, tá vivendo tudo isso, mas assim, a gente não sai da polarização. Tem vários lados dessa história. Eu acho que quem também não quer enxergar, as contas estão chegando, né? A gente está numa era de transparência, o cliente, né? Acho que a gente está indo aqui para o final, mas acho que é importante a gente falar um pouco da relação do cliente, que eu acho que entra não só a gente que está aprendendo, né? A gente está no momento que as pessoas as máscaras estão caindo, a gente está descobrindo quem é quem e como que é o cliente nisso, né? A relação de como que a gente se comunica com o cliente é importante colocar. Tem gente que coloca e não quer mostrar, tem gente que acha, não vou mostrar porque parece que é marqueteiro. Mas o cliente hoje ele está entendendo cada vez mais que uma compra é um investimento numa marca. Eu acho que a pandemia ela trouxe isso muito mais forte. Tipo, quem que eu vou ajudar? Então o cliente ele está querendo saber, né? Então assim, entre deixar feito de uma maneira natural e expor para o cliente poder decidir o seu investimento, né? Muitas vezes é uma decisão. Não sei se alguém quer falar sobre isso. Eu queria falar, até fazendo um gancho com os números que a Andressa e o Marco trouxeram, né? Agora tu falou também de público. Teve um evento, um show que para nós foi bastante emblemático, até já mencionei rapidamente aqui, que foi da Bia Ferreira. A gente fez 2 shows com ela. E na primeira apresentação, antes de começar a venda mesmo de ingressos, ela nos trouxe uma provocação dizendo que só faria o show se pelo menos metade do público fosse preto. E a gente recebeu isso junto do rider de som, assim. Ela não começaria o show se metade ou mais não fossem pretos. Ali a gente acabou convocando uma assembleia geral para entender o que fazer com isso, como garantir isso, porque o nosso público até então não era predominantemente negro. Se discutiu muito se seria em divisão de cotas nos ingressos, enfim, como cumprir essa exigência, né? Desde então, e em alguns shows específicos, esse foi o primeiro, a solução que se encontrou foi dar preferência na venda de ingressos, principalmente de lotes promocionais, junto a coletivos que tratam disso, né? Então, antes mesmo de abrir para o grande público a venda do primeiro lote, a gente destinou uns bloquinhos de ingresso a coletivos de cultura negra, a preços mais acessíveis, para também não colocar essa barreira. Tivemos êxito naquele show, eram quase 70% de espectadores negros. E dali a gente percebe muito claramente, tem até alguns números de público como aumentou também. E aí digo público geral, porque já repetindo, são 56%. Eu preciso atender essas
essas pessoas também porque eu ganho no volume, né? Então, o aprendizado que ela nos trouxe de garantir a presença de pessoas pretas nos fez entender e perceber que essa garantia nos trazia dinheiro mesmo, ao fim, e que quanto mais amplo for nosso espectro de clientes, melhor, né? Até recordo também de uma ocasião com a Conceição Evaristo, escritora, que me chamou a conversar um dia no bar, quando ela esteve aqui no festival de literatura que a gente fez, e ela, muito feliz, me apontava isso, assim, ela me puxou pela mão, senta aqui comigo, deixa eu te ensinar algumas coisas, meu filho. E aí ela fazia essa provocação mesmo, olha, repara quanta pessoa preta tem no teu bar hoje. Sim, Conceição, estou reparando. E repara como elas estão se sentindo bem-vindas. Excelente, estou emocionado. E agora vai olhar o teu faturamento no final da noite, tu vai ver que tu ganha dinheiro com isso também. Então, e ela falava, se a gente é convidado, a gente vem. Se a gente vem, a gente consome. Então, né, é bom para ti também. E parece óbvio, né? Porque é uma conta simples de matemática. Ter mais público é mais renda. Mas essas duas provocações, elas continuamente nos surgem e surgem para toda a equipe, como forma, inclusive, de revisão de planos de negócios e de metas, né? A gente tem que trazer, não só na equipe, mas também no público, essa diversidade, porque também se ganha com isso, né, em termos financeiros. Acho que a Andressa pode falar, inclusive, né, dos resultados positivos dessas ações que estão sendo cada vez mais intensas ultimamente. Deixa eu só comentar uma coisinha, só um segundo, Andressa. A gente vai soltar em um minuto, no máximo, uma pesquisa para vocês responderem, tá? Quem está acompanhando aí, por favor, não deixem de preencher. É rapidinho. Desculpa, Andressa. Não, sem problemas. Não, eu tinha falado já de alguns impactos financeiros ligados diretamente a abraçar causas de diversidade, Carol. E eu queria também falar uma coisa sobre, agora, voltando bastante o olhar para o consumidor, né? Nesse momento pós-pandemia, rapidinho, gente, que a enquete ficou bem na minha cara, eu não tenho muita concentração. Olhando um pouco para esse cenário de pós-pandemia, onde algumas pesquisas mostram o sentimento do consumidor, né? São alguns sentimentos que estão muito fortes com esses consumidores, né? Em geral, não só de bares e restaurantes, mas acho que a grande incerteza econômica, um sentimento de medo, um sentimento de contaminação emocional das pessoas. A gente sai dessa pandemia, quer dizer, não sei se a gente sai quando a gente sai, mas a gente certamente vai sair muito sofridos, né? E a gente vai precisar trabalhar o sentimento e o conceito de resiliência, né? E eu considero isso até cruel, paradoxal, porque a gente precisa... A resiliência é aquela capacidade que nos é exigida de manter um nível de controle emocional durante o estresse, né? E eu acho que tocar na questão racial, tocar no engajamento do público, no respeito e na equidade racial, nos gera também muitas incertezas com relação aos negócios. Eu já ouvi algumas pessoas conversando comigo algumas vezes, como eu vou me posicionar? E será que se eu agora começar a botar umas pessoas pretas, vai todo mundo achar que eu estou fazendo coisas típicas, né? A gente acha que a gente tende a ficar meio com isso, né? Para aquelas pessoas que o Marco falou, né? Como ele, que de repente estão nesse lugar onde estão muito longe, não bate na sua pele, né? Não corta na sua carne essa dor. Então, Marco, eu acho que vai precisar haver uma resiliência com relação a essa busca por equidade racial. Eu acho que o consumidor está passando por um momento em que, juntando esse medo e incerteza econômica, um monte de fatores, a gente tende a estabilizar o emocional desse consumidor, no sentido desse consumidor se engajar às marcas que tragam mais verdade e mais conforto. Isso é natural do ser humano, sabe? Acho que nesse momento de estresse e nesse momento de enfrentamento de desafios, eu acho que o consumidor vai se apegar às marcas que provoquem sentimentos mais autênticos.
E o que eu quero dizer com isso? Não é mais tempo de micaretas raciais, micaretas de gênero e diversidade. Não dá mais. A gente precisa falar a verdade, a gente precisa encarar essa verdade, beber essa verdade, vestir essa verdade, né? Então, como trazer a questão racial no dia a dia para os nossos negócios? Eu acho que a gente precisa trazer para as nossas vidas. O próximo BCB pode... no momento de fazer o casting, a gente tem que olhar o tempo inteiro. Deixa eu ver quantos pretos tem aqui. Deixa eu ver se eu só tenho preto falando de coisa típica ou só preto falando de racismo. Isso é muito importante. Eu sou especialista em design thinking, eu sou chefe de cozinha, eu sou mãe, eu falo de um monte de coisas, mas muitas vezes eu só sou ouvida num assunto racismo, como se eu não tivesse outras pautas para apresentar. Existem pretos especializados nisso e muitos de nós somos o restante, que queremos trabalhar as arquiteturas, as artes, o design e outros campos de interesse. Então, vamos fazer um exercício diário. Cheguei nos lugares incríveis, deixa eu olhar para o lado e, caramba, não tem preto aqui consumindo. Vamos ajudar as marcas. Não é uma coisa de... Eu não estou aqui incitando uma revolta e essa coisa que várias vezes pode parecer até inocente, de boicote. Não é nada disso. É a gente construir junto. Você gosta da sua marca favorita, você conversa com a sua marca. Mas olha para o lado e seja razoável. Cuidado para você não fazer o que você faz comigo no meu bar, que é você me tratar de alguma maneira que você, no seu íntimo, sabe que você está fazendo alguma distinção e partindo do pressuposto que eu não sou a dona por causa da minha cor. Quando você descobre que eu sou dona do meu bar, você chega a me pedir desculpas. Não está escrito na testa de ninguém. O Facundo não entra em nenhum bar dele escrito na testa que ele é o dono. Sabe? Por que só quando as pessoas descobrem que eu, que sou preta, dona do meu negócio na Zona Sul do Rio de Janeiro, elas ficam envergonhadas? Alguma coisa estava passando na cabeça delas, sabe? Então, eu acho que a gente precisa olhar para o lado, precisa ter consumidor preto. E como ter consumidor preto? Ativando os mecanismos de representatividade para essas pessoas. A gente precisa oferecer lideranças, cargos de projeção, programas de TV. A gente precisa diminuir a ingratidão da gastronomia. Sabe? Eu acho que a gente precisa se reformular. A gente precisa problematizar por que um chefe de cozinha branco é que é o grande especialista em comida quilombola nesse país. Por que é um chefe de cozinha branco que conhece a pimenta banila e a pimenta XPTO, que é a pimenta do indígena, um ingrediente afro-indígena? Por que não tem preto contando a sua própria história? Poxa, Andressa, mas eu sou branco, descendente de italiano. Eu não posso fazer um purê com inhame, uma sopa com quiabos ou um drink com hibisco ou qualquer outra coisa de origem preta? Claro que você pode. Mas vamos contar a história inteira. Se você não pode, naquele momento, dar o protagonismo a uma pessoa preta dentro do seu time, vamos trabalhar o ingrediente e não vamos pular essa parte tão importante que é a origem dele. Já começa ali o apagamento, entendeu? E aí, na hora de formar as suas equipes, a gente precisa encarar que ações afirmativas não são um demérito, uma vergonha, uma reles compensação. Ninguém vai fazer favor nenhum para nenhuma pessoa preta se tratar desigualmente uma pessoa preta e oferecer a ela outras condições e outras... Porque, historicamente, a pessoa preta não tem essas oportunidades. Então, se você... É difícil, né? Porque, poxa, olha aqui, tantas pessoas e eu não consigo capacitá-las. Pague, então, a capacitação dessas pessoas. Já que você prefere dizer que não tem nenhum preto atrás de um bar de balcão de prestígio, dono do seu próprio bar, porque ele não tem capacidade, que aí eu já não vou nem falar sobre porque falta honestidade mesmo, mas assim, já que você acha isso, capacite pessoas pretas, façam propostas boas para as pessoas pretas, paguem preço justo pelo trabalho das pessoas pretas, respeitem um influenciador digital preto, não trata o produto dele como se ele tivesse que dar de graça o que ele tem para vender. Eu acho que em todos os âmbitos, gente, é muito importante a gente discutir isso. Não tornem todas as pessoas pretas obrigadas a ser Andressa Cabral, que bota a cara e tem que falar. Eu sou um acontecimento isolado. E eu não posso ser tokenizada.
Quando o Facundo diz precisamos celebrar, é importante, ele tem toda a razão. Você está certo, Facundo, e eu fico feliz. Mas, para mim, individualmente, só vai ter mudado quando o coletivo tiver mudado. Enquanto tiver só eu nessa mesa aqui, e aí ontem, anteontem, antes de anteontem, não tinha nenhum dos meus, não vai ter me deixado completamente feliz, entende, gente? Então, eu acho que a gente precisa pensar que gastronomia é cultura, a cultura de bar, a gestão, a cozinha, a coquetelaria. Vamos trazer todas as culturalidades, todas as histórias. Vamos começar a contar as histórias não contadas. E podem deixar que a gente sabe falar a nossa voz. Vamos ter um pouco mais de boa vontade. Da próxima vez que eu for fazer um time, fazer um cardápio, deixa eu ver de onde vem isso aqui. Ah, então, porque quando vem da Itália, a gente valoriza. Se vier de origem judia, a gente valoriza. Quando é preto, a gente diz, mas meu bisavô era preto, né? Então tá tudo bem, eu sou aqui super claro. Não precisa contar. Vamos contar as histórias que não foram contadas por quem... A história ela é contada por quem venceu, né? E aí a gente está falando agora da história dos vencidos e não tem vencido para contar porque a gente não está abrindo essas portas. Vamos abrir essas portas e botar as pessoas para falar. Muito bom. Acho que a gente está aqui, passamos... Oi? João Gato neles, né, Andressa? Acho que a gente está aqui indo para o final, né? Já que são 4h10, acho que o Facundo pode... pegar esse gancho aí do consumidor, se quiser, ou então, assim, acho que seria legal, inquestionável que aqui, entre nós, o Facundo é o que hoje está com mais exposição, é o que está mais na cara do gol ali, e é o que mais vive o lado difícil. A gente não pode negar, tem claro que a gente está aqui, né, internamente a gente se satisfaz colocando os nossos valores, mas é extremamente... desgastante no ponto de vista energético de estar ali, né? Acho que você é xenofobia, não sei o que, você está sendo batido também o tempo inteiro, não que os outros também não estejam, mas acho que você pode só trazer assim, eu acho que tem muita gente que tem medo mesmo de se posicionar. Eu acho que é um exercício de coragem, de disposição. Eu falo inclusive por mim, tem gente que fala, não, Carol, você tem que se posicionar, o tem que, né? Eu falo, gente, tem hora que eu não tenho energia. Eu não tenho energia para responder inbox. Eu não tenho energia para brigar com as pessoas todos os dias. Então, assim, conta pra gente um pouco disso, ou encorajar as pessoas, ou então falar, exatamente, é pesado, mas vale a pena, né, talvez. Carol, deixa eu te falar uma coisa. Depois dessa aula que a Andressa acabou de dar aqui, eu acho que a única coisa que me sobra é agradecer a vocês e ficar quieto, porque depois do que ela falou aqui, Obrigado, viu, Andressa? Foi uma puta aula. Obrigado mesmo. Eu prefiro ficar quieto e não falar mais nada, porque eu queria que as pessoas ficassem com a mensagem final da Andressa, que é urgente, importante, e que eu agradeço muito por você ter colocado ela de uma maneira tão clara, de maneira tão veemente, porque é necessária essa veemência. Eu prefiro ficar quietinho, porque depois disso não tem mais nada para ser dito. Ok. Então, acho que é isso. Obrigado a todos. Eu queria só agradecer, assim, o painel foi maravilhoso. Eu saí daqui muito melhor do que eu entrei. Obrigado mesmo a todos. Obrigado pelo convite. Porra, que lição, que lição. Obrigado mesmo, Andressa. Eu que agradeço, gente. Não, agora no final que eu percebi, eu tomei uma aguinha que eu fiz. É tanto peso, mas enfim. Acho que é importante a gente deixar uma mensagem, Carol, Facundo, Eduardo, Marco, positiva, né? Isso é um desabafo porque estamos entre nós e temos essas condições para dividir. Agradeço pela escutativa de cada um e que a gente possa cada vez mais falar abertamente, construir um novo futuro, novas perspectivas de futuro. É isso. Eduardo, acho que, né, como o Facundo já trouxe, não tem muito a contribuir mais, né, depois da aula. Acho que a última coisa só que eu podia deixar de mensagem aqui é sobre essa pluralidade nas equipes, né, que foi o tema central, simplesmente que o façam, sabe? Uma vez feito, tu vai ver que é bom, que é legal, tu te sente bem, ganha dinheiro, todo mundo fica feliz. Se tá te faltando só uma coragenzinha para encarar o tema da diversidade, que esse papo aqui possa ajudar nisso como um empurrão
porque é mesmo um caminho sem volta, assim, é um olhar que depois de aberto não fecha mais, uma preocupação constante, mas que só te faz sentir bem, não compensa esse medo que às vezes a pessoa tem de, como a Carol trouxe, né, às vezes até um medo de apanhar ou de escutar Sim. alguma crítica. As críticas, elas são menos do que parece, o público reage muito melhor do que qualquer um possa imaginar, e de fato, só vai se sentir bem, vai dormir mais tranquilo, ganhar mais dinheiro, tá? Todos os aspectos são positivos. Ótimo. Gente, maravilhoso. Eu estou muito orgulhosa desse nosso last shot. Né, Marco? Acho que a gente estava muito preocupado, muito tenso, assim, eu acho que foi lindo, assim. Eu estou vendo as mensagens aqui das pessoas, eu acho que a gente conseguiu. Acho que em nome do BCB, agradeço mais uma vez, assim, o BCB como um grande nome, com a força que tem na categoria. Eu acho que esse papo a gente pode achar que isso seja só o começo, né? Seja só um doce. Eu queria dizer aqui, agradecer a todos vocês, em especial a Andressa também, que me fez lembrar. Eu conheço a Andressa desde 2013, quando ela era cozinheira do 2, e quanto mais eu me abro para ouvir, e eu sei o quanto eu não estava aberto para ouvir em 2013, quanto mais eu me abro para ouvir, mais eu aprendo e mais eu me encanto, né? Essa pandemia que a gente passou aqui com os shots, eu tenho uma mensagem para mim que eu quero compartilhar com vocês, né? Só vai sair bem dessa loucura que a gente está vivendo quem acreditar mais na confiança e menos no medo, né? Então, que a gente possa ter a coragem de confiar no outro e não temer o outro, né? Porque a gente não conhece o diferente. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aí nessas 7 edições. A gente vai deixá-las disponíveis no YouTube, tá? Então, vocês vão poder assistir todos os dias no café da manhã esse discurso histórico aqui da minha querida Andressa. E agradecer a Carol pela parceria e os perrengues que a gente passou nas últimas 24 horas para poder construir isso aqui para você. Pois é, acho que no final é isso, né? No final valeu a pena todo o nosso esforço e a gente... É isso, a gente enfrentou um medo, a gente estava com medo de fazer, né? De certo modo. E é isso, fica a lição para cada um de nós aqui. E é isso, muito, muito pelo que o BCB tem feito pelo mercado. Muito obrigada, Andressa, obrigada Facundo, obrigada Eduardo, obrigada a todo mundo que assistiu, as participações. A gente continua aí à disposição pelos canais, todos eles, a gente está com os Instagrams divulgados nas redes do BCB, Instagram, canal no YouTube, o site. Agora os 3 podem encerrar, por favor, e espero que a gente se encontre em breve. Alguém? Não, tudo certo. Então tá bom.